Amém, glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom a todos que nos assistem aí dos seus lares, do seu trabalho. Que a ministração de hoje, esses louvores e adoração ministrada ao nosso Senhor possa te alcançar em onde vocês estiverem. No nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a tua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Deus Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa. Pedimos que o Senhor venha desde já derramar a Tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai, e que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, e que assim ela possa cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa nos fortalecer, e que ela possa trazer, Senhor, sabedoria e entendimento, e que a verdade do Senhor seja ministrada neste lugar. Porque a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor nos fortalece e abre os nossos olhos. Que o Senhor possa tomar a Tua igreja nas Tuas mãos, que o Senhor possa alcançar, ó Pai, também com esta palavra aqueles que nos assistem, ó Pai, através desta live, e que o Senhor possa, ó Deus, desde já enviar o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa esclarecer, ó Deus, possa ministrar, ó Deus, o que será falado aqui hoje aos corações, e que a Tua palavra seja cravada, ó Deus, nos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Que nós venhamos, ó Pai, não simplesmente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, para que possamos alcançar a graça imerecida do Senhor. Continue no controle, continue, ó Pai, no trono de glória, porque Tu és o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Assim pedimos, ó Pai, que o Senhor continue presente neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, igreja. Acredito que todos nós conhecemos bem essa passagem. Essa passagem que acabamos de ler aqui agora em Lucas, ela fala de um momento quando Jesus chega em determinado vilarejo, e nesse vilarejo existia a casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega ali, né, ele repousa um pouco ali na casa das duas, e em determinado momento, Maria se assenta, né, aos pés de Jesus Cristo, enquanto a sua irmã Marta toma por fazer outras coisas, eu não sei, preparar algo para que pudesse servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou lavar, né, alguns utensílios, eu não sei. A palavra só nos fala que ela estava ansiosa com outras coisas que não era estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente esta palavra, as ministrações, elas são com base numa reflexão de que nós não nos distraímos com outras coisas, né? Não é verdade? Que nós nos preocupamos em estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes os ministrantes usam até mesmo Marta como exemplo, falando para que nós não tenhamos a mesma atitude que ela, que nós não venhamos nos preocupar com outras coisas que não seja estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu queria tentar trazer uma reflexão diferente sobre esta passagem, sobre esta ministração. Porque, como eu disse, muitas das vezes as ministrações são voltadas
aquelas pessoas que não se encontram na presença do Senhor Jesus como Marta não se encontrava, ocupada com outras coisas, ocupada com outros afazeres, preocupadas com outras coisas. Mas hoje eu quero trazer a nossa atenção e a nossa reflexão para Maria, não necessariamente para ela, mas para a atitude que ela teve de estar ali na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos cristãos, quantas vezes nós nos encontramos sim, como Maria na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nos encontramos ali desfrutando da boa parte, nos encontramos ali usufruindo de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nos oferecer, como foi ministrado aqui, como foi falado pelo pastor Hudson, Ele nos guarda, Ele nos livra, é a nossa fortaleza. Muitas das vezes nós não estamos como Marta, longe da presença do Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, nos encontramos sim, assentados aos pés do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas algo que me chamou a atenção nesta passagem, é que muitas das vezes, mesmo desfrutando, mesmo ali, recebendo todo o cuidado do Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes nós escolhemos nos levantar e sair de lá. Muitas das vezes, mesmo estando onde nós deveríamos estar, mesmo estando usufruindo da boa parte, como o próprio Senhor Jesus falou, ela escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada, amado. Ela escolheu estar aqui, aproveitando o que é de bom. Muitas das vezes nós estamos ali como Maria, mas por algum motivo, por alguma circunstância, por alguma situação, nós escolhemos nos levantar e sair da presença do Senhor Jesus Cristo. E eu não digo simplesmente sair da presença, sair da igreja, como muitas das vezes nós achamos que estar fora da presença do Senhor Jesus Cristo é estar fora da igreja. Nossa, fulano de tal, ou Beltrano, ou Ciclano não está mais na presença de Deus porque ele não está na igreja. Isso é um engano. Sabe por quê? Porque a Marta estava no mesmo recinto onde Jesus estava. Mas se a gente parar para analisar, ela escolheu não estar na presença de Deus, de Jesus naquele momento. Ela escolheu fazer outras coisas. Então, necessariamente, estar fora da presença de Deus não é estar fora da igreja. Eu posso estar onde Jesus está, mas não estar na presença dele. Vocês estão conseguindo me entender aonde eu quero chegar com isso? Porque muitas das vezes nós conseguimos abrir mão da boa parte, onde nós já estávamos seguros, e nos levantar da presença de Deus. Provavelmente ali, Maria sabia muito bem que tinha alguma coisa para fazer. Talvez tinha um chão para varrer, uma vasilha para lavar, uma comida para fazer. Ela sabia as coisas que tinham que fazer porque a casa era dela e ela provavelmente viu a irmã dela fazendo. Mas foi uma escolha dela estar na presença. Ela poderia a qualquer momento ali falar assim, não, é mais importante eu ir lá olhar o assado que está no forno do que eu permanecer aqui na presença de Deus. Mas não, ela escolheu permanecer na presença de Deus. Era uma escolha, ela sabia muito bem o que era a parte boa, como Jesus falou. E o que me trouxe uma reflexão é que algumas coisas, muitas das vezes, têm nos tirado da presença do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, algumas coisas, algumas situações, tendem a trazer em nós um pensamento, uma consciência, algo que nos faz pensar que, longe da presença de Deus, talvez eu consiga resolver alguma situação, talvez eu consiga resolver um problema, ou muitas das vezes, alguma situação que gera em mim um sentimento, uma tristeza, uma dor muito grande, que acaba me afastando daquele que pode cuidar da minha ferida. E o que nós temos percebido hoje é que isso tem acontecido com frequência. Isso tem acontecido muito nas igrejas, nas famílias. Nós temos nos afastado da presença de Deus, temos aberto mão muitas das vezes daquilo que gera em nós algo bom, daquilo que traz para nós proteção, que traz resolução de problemas, que traz a paz que excede todo entendimento. Pessoas que eu particularmente também conheço, que por determinadas situações e momentos, coisas que acontecem na sua vida, acreditam que Jesus não foi suficiente para poder resolver algo na vida delas. E elas acabam por se levantar e sair da presença de Deus.
Muitas das vezes pelo fato de não enxergar a boa parte, porque por algum motivo deram mais atenção a outras coisas. Priorizaram algumas outras coisas, chamaram mais a atenção delas do que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E no caso, como eu acabei de falar, Marta, ela naquele momento, ela de imediato deu a importância para outras coisas. Ela pegou, no entendimento dela, ela achava que estava fazendo bem, que ela estava fazendo algo que trouxesse para ela um retorno bom, que fizesse com que ela aproveitasse também a boa parte. E algumas atitudes que nós muitas das vezes também temos, é que nós acreditamos que se nós escolhermos um caminho diferente, ou por muitas vezes escolhermos fazer aquilo que nós achamos ser certo, nós vamos colher algo bom naquilo. Mas eu acredito que não existe algo bom se não for nos parâmetros de Jesus. Nós não vamos conseguir aproveitar a boa parte se nós não estivermos presentes diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que conseguem colocar a culpa em Jesus por coisas que são frutos das suas próprias atitudes. E elas vão ali vivendo de maneira a acreditar que aquilo que está acontecendo na vida delas provavelmente é culpa de Jesus. Muitas das vezes, uma oração não respondida na hora certa, na hora que ela queria, não na hora certa, mas na hora que ela esperava que fosse respondida por Jesus. Talvez uma situação que alcançou a vida dela, ou a família dela, ou a casa dela, e ela acredita que Jesus não foi o suficiente para poder estar resolvendo aquilo ali para ela. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma dissolução num casamento, às vezes uma porta de emprego que se fecha, que é o que nós temos visto hoje, situações difíceis por todos os cantos, coisas ruins que estão acontecendo. E pessoas acabam culpando a Jesus, culpando a Deus determinadas situações, como se fosse Deus que tivesse feito aquilo. E eu comecei a entender que o que nos leva a fazer isso é o distanciamento da presença de Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos distante de Deus, e às vezes nós achamos que estamos perto de Deus, igual eu vou repetir, Marta entendia que ela estava na presença de Deus, que ela estava usufruindo da boa parte, mas ela não estava, porque ela não estava aos pés de Jesus, na presença verdadeiramente de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Provavelmente, coisas que Maria escutou por estar próxima de Jesus, Marta não conseguia escutar muito bem de onde ela estava. E esse distanciamento, vocês vão entender um ponto interessante que eu consegui entender na Bíblia e que me levou a esse entendimento, é que esse distanciamento nos leva a culpar a Jesus, nos leva a desacreditar no poder de Jesus, nos leva a tomar atitudes que não condizem com a vontade de Deus. Muitas das vezes nos fazem nos levantar da presença de Deus e sairmos, porque não acreditamos que Deus possa mudar a nossa história. A Bíblia nos relata uma outra passagem que fala sobre Lázaro, sobre a morte de Lázaro, e vocês provavelmente conhecem que Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus estava num lugar distante, Lázaro morre, e Marta e Maria enviam os mensageiros para que Jesus pudesse ir, poder fazer alguma coisa para que Lázaro pudesse ressuscitar. E Jesus não vai momentaneamente, ele espera alguns dias, se eu não me engano, 2 dias depois, ele vai porque ele tinha algo para fazer no lugar onde ele estava. E a Bíblia nos relata que no momento que Jesus se achega naquele vilarejo novamente,
Maria permanece lá, mas Marta sai correndo ao encontro de Jesus e pronuncia a segunda frase para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vocês conseguem entender, pelo menos foi assim que eu entendi, que soa como um pouco de a culpa é sua? Olha, se você estivesse aqui, viu, Jesus? Não tinha, meu irmão, não tinha morrido, não. Por que você não estava aqui? Por que você não veio aqui? A mesma Marta que escolheu não estar na presença de Jesus, foi a mesma Marta que correu para poder culpar Jesus pela morte do seu irmão, pela morte de Lázaro. E ela chega e fala com ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acredito que se ela tivesse sentado aos pés de Jesus da mesma forma que Maria também Maria se sentou e tivesse escutado, usufruído da boa parte dos ensinamentos de tudo aquilo que Jesus chegou a falar com Maria, provavelmente ela não teria esta atitude, porque ela estaria alicerçada nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E hoje pessoas culpam a Jesus. Eu conheço, igreja, pessoas que estão distantes de Jesus, que se você chegar, que um dia conheceram a palavra, que conhecem a palavra, que estiveram firmes na presença do Senhor Jesus, que exerceram ministérios na presença do Senhor Jesus, e que se você chegar hoje e falar com ela o seguinte, falar assim, olha, volta para Jesus, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida. Ela vira e fala o seguinte, não fala de Jesus comigo, que eu não quero saber de Jesus. Jesus não fez o que eu queria, na hora que eu queria, então não fala comigo de Jesus, não. Porque perderam a fé, se distanciaram tanto de Jesus, permaneceram tanto fora da presença de Jesus, que quando a má notícia chegou, que quando a adversidade chegou, que quando a dificuldade chegou, ela não tinha uma base, ela não estava alicerçada verdadeiramente, ela não estava presente ali, sabe, diante dos pés de Jesus para poder suportar aquela dor. E aquele distanciamento causou nela um sentimento de que Jesus não foi capaz de resolver o problema dela. Que Jesus não foi capaz de ouvir a oração dela. E Marta faz a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É culpa do Senhor, por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não veio resolver? Por que o Senhor não veio na hora que chamou o Senhor? Mas como todos nós conhecemos, a história de Lázaro é revertida, Lázaro ressuscita. E eu fiquei pensando, e se Jesus não ressuscitasse Lázaro? Como é que seria a reação, o sentimento que Marta teria de Jesus? Acredito que depois que Lázaro ressuscitou, foi só alegria, foi, só festa. Lázaro disse, ei, Jesus, eu te amo, nossa, glória a Deus. Mas e se Jesus não tivesse ressuscitado Lázaro? O que seria de Marta? Qual que seria a história de Marta a partir daquele momento? E isso me levou a refletir, igreja. O afastamento do cristão da presença do Senhor Jesus Cristo gera dúvida, gera descrença e desesperança. Repito, não é estar dentro da igreja, não é estar frequentando os cultos, não é isso que eu falo. Mas eu falo de verdadeiramente estar perto a ponto de você conseguir tocar a Jesus e a ponto de Jesus também conseguir te tocar. Sou eu estar verdadeiramente alicerçado na rocha que é Cristo. Só quando estamos verdadeiramente na presença de Deus, só quando estamos verdadeiramente assentados, prostrados diante de Deus, é que nós conseguimos suportar as adversidades. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. Eu não sei qual que é a situação que você vive hoje, eu não sei qual que é a notícia que chegou para você, nem você que nos assiste, eu não sei. Eu não sei o que foi que te afastou da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que é que tem te afastado da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que é que tem te feito pensar em abandonar a presença do Senhor Jesus Cristo, em se levantar e sair andando. Mas uma coisa eu sei, você não vai conseguir resolver isso ou mudar essa situação longe dele. O que você procura, a paz que excede todo entendimento,
o amor, a reconciliação, a cura, o emprego, sabe? Uma história nova de vida, nós não encontramos longe de Jesus. O cristão, ele não foi criado para viver longe da presença de Deus. Eu e você, cristãos, nós não fomos criados para viver longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus, nós não somos nada. Nós somos como árvores mortas, arrancadas pela raiz e jogadas. Nós não conseguimos gerar frutos. Nós não conseguimos gerar em nós algo bom. E se nós não conseguimos gerar em nós essa presença do Espírito Santo, essa presença de Jesus em nós, nós não conseguimos desfrutar da parte boa que Ele tem para cada um de nós. Eu estou aqui para poder te levar a uma reflexão, para que você não abra mão da presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque dói muito ouvir de alguém falar que Jesus não é nada. Dói muito ouvir alguém virar para você, alguém que estava sentado na presença de Deus, alguém que estava ali ouvindo Deus falar de uma forma tremenda, pessoas que eram usadas por Deus, mas por causa de um vendaval, por causa de uma situação difícil, acreditaram que o Deus onipresente, onisciente, onipotente não era capaz de mudar a sua história. E, infelizmente, nós, seres humanos, nós somos assim, nós queremos tudo na hora, nós queremos tudo do nosso jeito. Se eu orei hoje e Deus não me respondeu amanhã, eu já começo a desacreditar. Aí eu já começo, Deus, eu estou na tua presença, eu estou escutando o que o Senhor está falando, mas aqui deixa eu te pedir um negócio, eu preciso de resolver isso aqui. Aí Deus olha e fala, não está na hora. Aí você já dá uma levantadinha, já arruma uma roupa, mas está ali em pé perto de Jesus. Não, Deus, o que eu preciso, hein? Tal, só tem que resolver. E Jesus não resolve porque não está na hora. Aí você já... Igual quando a pessoa está conversando com você, você está afim de ir embora, aí você começa a dar uma andada, olha no relógio. Infelizmente, nós temos feito isso com Jesus. Porque não enxergamos que ali nós estávamos desfrutando da boa parte. Por mais que nós não estávamos enxergando, por mais que o vendaval estava soprando, balançando, nós estávamos aproveitando a boa parte. Jesus estava ali. Se Jesus estava ali, se Jesus está do nosso lado, nós estamos na presença de Jesus, nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos simplesmente confiar e esperar. É isso que nós precisamos. Hoje é muito fácil. Vou mudar de igreja. Eu vou sair da igreja. Eu vou abandonar. É muito fácil a gente fazer isso. Nós conseguimos sair da presença daquele que é tudo para nós, como nós acabamos de ministrar aqui no louvor. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu libertador, meu salvador, meu braço forte. Eu vou conseguir alguma coisa em outro lugar? Se Jesus é meu tudo? Eu vou conseguir alguma coisa tentando resolver as coisas com a minha própria força? Eu vou conseguir alguma coisa desacreditando do meu Deus? Eu vou conseguir alguma coisa abrindo mão do meu Deus? Nós, cristãos, precisamos entender que nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos entender que nós dependemos dele 100%. Não deixe que o inimigo gere em você, em mim, em nós, dúvidas sobre o poder do nosso Deus, sobre a capacidade do nosso Deus. Não existe outro lugar que nós possamos estar se não for na presença do nosso Deus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Não tem outro lugar, como Pedro falou. Para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna, eu vou para onde? Para onde que você vai? Para onde que você vai? Se você se levantar da presença de Deus e sair caminhando rumo ao desconhecido. Eu comecei a perceber que vários alicerces de confiança de várias pessoas com essa pandemia, com isso tudo que aconteceu, ruíram, caíram, se desmancharam e viraram pó. Pessoas que confiavam no seu próprio trabalho, na sua inteligência, no seu conhecimento, que confiava no seu diploma, que confiava no seu amigo, que confiava no seu patrão, que confiava no dinheiro que ele tinha na poupança, que acabou. Um vírus que a gente não consegue nem enxergar.
E às vezes eu e você queremos sair da presença daquele que pode nos proteger de tudo e de todos. Por causa de coisinhas, muitas das vezes simples, banais. Porque o carro que eu consegui comprar não era o que eu queria. Porque a minha casa está vazando demais e Deus não me dá dinheiro para poder tampar por causa da chuva. E a gente vai murmurando e a gente vai reclamando. E eu comecei a pensar muito sobre isso, porque a gente gosta de questionar Deus, é incrível, o ser humano questiona, não adianta, é um tal de porquê. O porquê na boca do cristão, ele é constante. Por quê, Deus? Nossa, Deus, mas por quê? Às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa. E Ele é Deus que sonda as mentes e os corações, Ele sabe. E o diabo, ele consegue perceber em nós sinais de fraqueza. E ele aproveita essa oportunidade. Então hoje eu quero trazer para você uma reflexão de que a presença do Senhor Jesus, por mais que nós já saibamos disso, por mais que isso já tenha sido ministrado várias vezes, por mais que nós já sabemos que nós não devemos agir como Marta, ficar distante da presença de Deus, por mais que nós saibamos que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor, eu quero frisar isto nesta noite. Com você, igreja, com você que nos assiste. Não deixe que nada e nem ninguém te tire da presença do Senhor Jesus Cristo. Não deixe, por 2 motivos, que eu já acabei de falar. Nós não vamos encontrar salvação, não vamos encontrar solução, nós não vamos encontrar nada se não for na presença do Senhor Jesus Cristo. E outra, a minha e a sua salvação. As coisas têm acontecido. Reviravoltas no mundo, coisas que têm acontecido no governo, coisas que têm acontecido humanamente falando, e nós não temos percebido que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima cada dia mais. E eu sinto te informar que longe da presença de Deus, seja pelo motivo que for, a nossa vaga não vai estar garantida no céu. Preocupe-se em preservar a presença do Espírito Santo dentro de você e dentro de mim. Preocupe-se em permanecer alicerçado na rocha que é Cristo, a rocha inabalável. A própria palavra nos diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Pessoas têm trocado a presença de Deus por causa de aflições, por causa de dificuldades. A vida bate na gente mesmo, eu já cansei de falar isso aqui, bate, machuca, dói. Tem pancadas que a gente toma, que a gente balança, a gente fica meio atordoado. Mas se verdadeiramente as nossas raízes, os nossos pés estiverem alicerçados na rocha que é Cristo, nós podemos até balançar. Nós podemos curvar, nós podemos até nos prostrar. Mas de uma coisa eu sei, se verdadeiramente estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ser arrancados dela, nós não vamos ser arrancados da rocha que é Cristo. Nós devemos procurar, aprofundar a nossa raiz na presença do Senhor Jesus Cristo. E isso nós fazemos com intimidade, com obediência à palavra. Eu não sei se hoje existe alguém longe da presença do Senhor aqui. Eu não sei se alguém que nos assiste está longe da presença do Senhor. Eu não sei qual que foi o motivo que te tirou da presença de Deus. Mas eu sei que você precisa voltar rápido. Eu sei que você precisa voltar correndo para a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você precisa se assentar novamente aos pés do Senhor Jesus Cristo para que você possa usufruir do bom do Senhor, da parte boa. Não é outra igreja que vai fazer você usufruir da parte boa. Não é outro pastor que vai fazer você usufruir da parte boa. Não é outro grupo de louvor que vai fazer você usufruir do bom que Jesus Cristo tem para você. Mas é a intensidade, é a distância entre você e Jesus. É a presença dele na sua vida. E é você presente na vida de Jesus. É isso que vai determinar o quanto você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Nós devemos preocupar sim com as coisas mundanas, com os problemas, como eu disse. Provavelmente Maria sabia que tinha as coisas para fazer. Ela sabia, ela estava na casa dela, ela sabia.
minha irmã está lá mexendo na cozinha e tal. Ela sabia, mas ela entendeu que ela precisava mais daquilo que Jesus tinha para poder passar para ela do que as outras preocupações secundárias. Nós temos que aprender a separar as coisas. Nós temos que parar de culpar a Jesus. Nós temos que parar de culpar a Deus por tudo aquilo de ruim que acontece em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós não falamos a culpa é sua, mas nós falamos assim: se o Senhor tivesse feito alguma coisa, não tinha acontecido isso. E às vezes nós questionamos tanto a Deus: mas eu faço, mas eu oro, mas eu busco, mas... E as coisas não são como a gente quer, as coisas são como Ele quer. Porque a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E só quando estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo é que nós vamos começar a entender e a enxergar estas coisas de forma diferente. É só quando estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo é que nós vamos conseguir sentir a mão dEle nos guardando e nos livrando. É só quando verdadeiramente estivermos na presença de Jesus é que nós vamos conseguir sentir a provisão dEle sobre as nossas vidas, mesmo que os nossos olhos carnais não consigam enxergar. O nosso espírito, o nosso coração vai conseguir entender e sentir a presença dEle, a guarda, os anjos dEle ao nosso redor. Mas enquanto nós estivermos distantes, enquanto estivermos preocupados com outras coisas, nós sempre vamos chegar à presença de Jesus para cobrar, para acusar, para culpar, para perguntar por quê. E se Ele não fizer, porque se não for da vontade dEle, Ele não faz, nós corremos um sério risco de dar as costas para Jesus e ir embora. Como muitos fizeram. Muitos que disseram que era discípulo de Jesus. E quando Ele ministrou uma palavra que não foi de acordo com a vontade de alguns, que isso, Jesus? O senhor está doido? Dá para suportar isso não. Porque eles estavam perto de Jesus, mas não usufruíam da presença, eles não buscavam a presença, eles buscavam estar ali. Assim como Marta também estava dentro da casa, aqueles discípulos buscavam estar perto de Jesus. Estar perto é diferente de estar na presença. Quando estamos na presença, eu converso com Deus, eu escuto Ele falar, eu sinto Deus. Eu paro para poder entender, eu busco entender e conhecer cada vez mais. Porque desta forma, desta maneira, a minha reação e a sua reação vai ser a mesma reação de Pedro. Na hora que eu olhar e o vento bater e tal, e a aflição chegar, e o desemprego chegar, e eu olhar para a panela e tá vazia, as contas chegando, e o plano de saúde precisando de pagar e que não paga, e aquela coisa e tal, e tal, e tal, e o problema olhando para você e o diabo lá de perto, e agora? E aí, o que você vai fazer? Para onde que você vai? Bora, socorre, dá seu jeito, senhor. Adianta ficar aqui não, você está aí buscando, orando, está aí na presença de Deus, levanta e vai embora, está aí, não resolveu nada até agora. Se nós estivermos verdadeiramente alicerçados, como Pedro estava, nós simplesmente vamos olhar para o problema e falar assim, ó, eu não tenho outro lugar para ir, a não ser permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho que sair daqui. É aqui que eu tenho que ficar, que é meu porto seguro. O barco estava no meio da tempestade e balançava para lá e para cá, mas os discípulos estavam ali junto com Jesus. Eu costumo dizer que com Jesus já é difícil. Sem Jesus, aí se tornou impossível. Então, se passou uma coisinha no seu coração, alguma coisa assim de abandonar a Jesus, de sair do caminho, reveja seus conceitos. Se por algum motivo você pensou em abandonar a Jesus ou sair na presença de Jesus para tentar dar os seus passos por si só, reveja seus conceitos, não faça isso. Se você já saiu, volta correndo. Ou se talvez você que nos escuta, nos assiste, talvez ainda nem entrou na presença de Deus. Eu te chamo, vem, entra, porque você não vai se arrepender. É só em Jesus que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos.
eu não estou aqui para poder desfazer da pessoa de Marta, que ela foi uma grande pessoa. Só estou aqui usando ela como exemplo. Aquele momento, aquela atitude, ela foi uma grande mulher também na Bíblia. Mas essa passagem, essa ministração foi para que nós pudéssemos refletir que muitas das vezes, mesmo nós, como Maria, na presença do Senhor Jesus Cristo, a vida, o mundo, o diabo, a situação, vai tentar nos cutucar, vai tentar, levanta daí, senhor. Vamos, levanta. Está resolvendo nada aí não. Vai tentar nos tirar da presença de Deus. Vai tentar nos colocar de pé para poder ir lá lavar roupa suja, para poder ir lá lavar a vasilha, para poder fazer qualquer outra coisa. Mas que você possa permanecer firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Nada vale a presença do Senhor. Não abra mão da presença do Senhor. Porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Você que está na presença do Senhor Jesus Cristo é um escolhido. Então valorize isso. Permaneça firme na presença do Senhor Jesus Cristo. E aprenda. Jesus não tem culpa de nada. Jesus nunca teve e nunca terá culpa de nada que acontece nas nossas vidas. E mesmo não tendo culpa alguma, Ele levou a minha culpa e a sua culpa sobre Ele e se entregou na cruz do madeiro. Para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de nos assentarmos na presença dEle e desfrutar do melhor que Ele tem para mim e para você. Nós somos bem-aventurados. E que a presença do Senhor Jesus Cristo seja grande na sua vida. E que você permaneça firme na presença do Senhor. Que nada e nem ninguém, nem ventania, nem vendaval, nem tempestade, nem nada, venha te abalar. Porque a rocha que é Cristo, ela é inabalável. Firma seus pés no Senhor Jesus Cristo. Porque daqui a pouco Ele está chegando, chamando a sua igreja, e Ele vai levar aqueles que estavam preparados e aqueles que estavam na sua presença. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa abençoar você que nos assiste. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.